Oi, Diego. Diego sempre com a gente, né, Diego? Tu é de que serventia? Oi, Morgana. Oi, Mica. Esperar o pessoal entrar. 1 hora. Ah, Tijucas, legal. Esperar uns 2 minutinhos, como a gente sempre faz, e aí a gente começa. Pra dar tempo do pessoal entrar. Quem? Boa tarde, pessoal que tá entrando agora. Vamos falar um pouquinho sobre correição. Já tiveram correição na serventia? Ou vão ter esse ano ainda? Alguma programação? Estou arredondando um pouquinho. Esperar mais 1 minutinho e daí a gente começa. Boa tarde. Muitos nomes conhecidos, fico muito feliz de ver vocês em mais uma live nos acompanhando. Espero que gostem deste formato de passar conteúdo. Bom, já vamos começando então. Novamente me apresentando, para quem não me conhece, eu sou a Suelen, sou a especialista jurídica aqui da Officer, focada aos clientes de Santa Catarina, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais itens que caem nas correições da corregedoria, do fórum, e já tiveram nesse ano, beleza? Ai, que bom que vamos para Chapecó no sábado. Fico feliz. Podemos nos conhecer pessoalmente lá. Bom, então, para quem já teve, mas assim, tem todo ano, né? Então pode aproveitar as dicas pro ano que vem. Para quem ainda não teve, já pega o caderninho e anota, porque essas dicas, na verdade, a gente recebe, né, as atas de correção de muitos clientes nossos e a gente faz um compilado ali dos padrões, né? Porque principalmente a corregedoria, ela não foge de um padrão. Ela geralmente olha sempre as mesmas, com mais enfoque as mesmas questões. Então, são essas questões que eu quero passar para vocês hoje, porque para quem ainda não teve, já pode correr e deixar tudo certinho para não ter esses itens auditados em ata. E para quem já teve correição, então, pro ano que vem, né? Todo ano tem a correção do fórum. Mas também, se tiver da corregedoria, já pode aproveitar. Tá bom, pessoal? Então vamos começando. Eu separei então alguns quesitos de normas gerais e alguns referentes às especialidades em si. Para as normas gerais, então, se aplicam a todas as especialidades. Lembrando que quem tiver dúvida pode mandar aqui nos comentários e depois também pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp do jurídico ou pelo e-mail do jurídico, que a gente está sempre à disposição, tá bom? Então, começando, as normas gerais, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é sobre a trilha de auditoria. Esse é o quesito 82054, né, da tabela de quesitos da própria corregedoria, e é um quesito que a gente vê com mais ênfase nas últimas correições, e é uma coisa que não se era tão discutido e agora está vindo à tona. Não é uma coisa recente, a trilha de auditoria ela já está prevista lá no provimento 74 do CNJ. E ela basicamente estipula que o banco de dados da serventia e o próprio sistema de automação tenha registro das atividades que são realizadas na serventia, no sistema. Então, a trilha de auditoria em si nada mais é do que todo o clique que é feito no sistema, todo cadastro, enfim, o editar, excluir, pesquisar,
inserir informação, tudo que é feito no sistema, lá no banco de dados é registrado numa coluna alguns códigos, né, referente a estes cliques. E isso é a trilha de auditoria, é para ter realmente uma trilha do que foi feito em cada ato. Só que daí temos alguns poréns. Quando o provimento 74 diz que tem que ter no sistema e no banco de dados, hoje o nosso sistema da Office ele atende os dois. No sistema ele tem no menu gerencial o menu histórico, então é possível pesquisar por ato o histórico daquele registro, e no banco de dados também tem. Lembrando que a gente utiliza o banco de dados, a gente não é dono do banco, né, mas utiliza para o sistema, e eles também possuem a trilha de auditoria. Só que a trilha, no banco, ela cria através de códigos, então não é para qualquer pessoa que consegue ler esses códigos. E cada clique que a gente dá no sistema não é um código que cria, são várias linhas de código. Então a gente tem serventias muito grandes que chegam a criar até 1 milhão de linhas por dia. Então é muita coisa, né? Porque o movimento é muito maior e a utilização do sistema também é muito grande. E aí o que acontece? No final deste dia, precisa expurgar esta trilha, ou seja, limpar ela novamente para que no próximo dia seja possível utilizar o sistema e fazer ter mais acessos e registros de cliques, enfim, que é realizado. Então este que é o expurgo. O expurgo seria limpar essa trilha para começar no outro dia ela já zerada. Quando é feito o expurgo dessa trilha, isso é salvo em forma de backup, assim como o backup não é junto, né, mas é salvo também em uma pasta de escolha da serventia e que pode ser recuperado depois. Então, quando a corregedoria ou o fórum pede-se a trilha de auditoria, sim, há trilha de auditoria, mas a serventia tem que estar ciente que para que ela esteja correta, conforme o provimento 74, precisa, primeiro, conectar com a Officer para ativar a trilha, não está ativo para todo mundo. Segundo, tem que ter ciência de que tem que fazer o expurgo dela ou diariamente ou a cada 2 dias, dependendo do porte da serventia. Então tem que fazer o expurgo para limpar essa linha e conseguir, né, sempre gerando essas informações. E também ter ciência de que isso pode acarretar do sistema ficar mais lento, porque o banco de dados ele vai ser carregado com mais informações do que o normal. Então pode ser que esta seja uma consequência do sistema ficar muito lento. Então tem que ter esses cuidados, mas como é um quesito de correção, para quem quiser ativar a trilha de auditoria, estando ciente dessas condições, é só conectar com o nosso portal de atendimentos, que eles vão explicar isso novamente para vocês, para quem não entendeu, e fazer a ativação, tá bom? Dessa forma, com ela ativa, vai estar cumprindo então o quesito 82054. Pessoal, se eu tô falando muito rápido, se vocês não estão me entendendo, me chamem ou mandem ali nos comentários, tá bom? Que eu tô acompanhando. E olá para quem tá entrando agora, boa tarde. A gente já acabou de começar, na verdade, só passei um quesito, mas depois essa live vai ficar gravada e aí podem revisitar ela se for necessário. O próximo item que eu quero tratar com vocês é sobre as informações no mural e as informações na área restrita do TJ. Então, principalmente para os oficiais que têm acesso, para todos os oficiais, né? Às vezes o preposto não tem acesso, mas o oficial sim. Toda serventia tem um cadastro na área restrita do TJ. Neste cadastro estão as informações da serventia, as informações dos prepostos e dos seus cargos, dos livros correntes, né, e fechados, e também o sinal público, informações da área de sistema da serventia. Essas informações, elas sempre têm que estar atualizadas. Então, principalmente os livros, assim que faz a abertura e o encerramento de um livro, é muito importante já lançar lá no tribunal, não só para correição, mas também para inspeção virtual, porque quando é fechado um livro e não enviado lá para a área restrita e já aberto outro no sistema,
há um desencontro de informações na parte de códigos, na parte, né, por baixo dos panos ali da parte técnica do funcionamento da serventia, e isso acaba acarretando em audições também na inspeção virtual. Então é muito importante que quando tem a abertura de um livro, um encerramento, faça esse lançamento logo na área restrita. A mesma coisa o cadastro dos prepostos. Eu vejo em muitas serventias que eu visito não estar de igual forma o que está no mural com o que está cadastrado no site. Tanto o nome quanto a função. Então, exatamente todas as pessoas que estão no mural com a função que está no mural tem que ser a mesma que está lá no site do TJ com a mesma função. A mesma coisa o sinal público. O sinal público sempre atualizado, do oficial, do substituto e dos escreventes autorizados para assinar, tem que estar o sinal público lá escaneado na área restrita do TJ. Outras informações importantes do que tem que haver no mural: a tabela de emolumentos atualizada, o cartaz do selo digital, e informações como essas que vocês encontram, na verdade, um checklist lá no próprio Código de Normas. Então, a minha sugestão é que abram o Código de Normas e vão fazendo um checklist com o que está lá, tá bom? Bom, a auditoria do sistema. Para quem utiliza o sistema da Officer, deve perceber que temos uma auditoria que ela faz o controle de diversas situações de prazos e enfim. E uma delas é a situação de envio do selo ao web service do selo digital. Então, todo mundo já deve saber que o selo do selo digital ele deve ser enviado em até 30 minutos depois de realizado o ato. E geralmente está programado nas serventias dos nossos clientes para envio em até 25 minutos, para ter esse prazo mesmo para efetivamente cumprir esse prazo, mas pode acontecer do selo não ser enviado neste prazo. E aí ele fica pendente na auditoria e depois também isso cai lá na inspeção virtual na regra 124. Então, e não tenho como dar aqui para vocês um motivo exato porque isso acontece, porque pode ser diversos fatores. A gente tem situações de atos que são realizados após as 18 horas, a gente tem atos realizados em finais de semana, ou quando tem alguma instabilidade da internet, ou queda de energia, ou mesmo o computador que tem o gerenciador de selos estar desligado. Então, uma série de situações que fazem com que o selo não seja enviado em até 30 minutos. Quando vocês visualizarem que tem algum ato pendente na auditoria, já logo entrem em contato com o suporte para eles liberarem esse selo lá pro web service, tá bom? Web service, certo? Malote digital. Então, tem um quesito de correição que é aplicado pela correição do fórum e da corregedoria, de que o malote ele deve ser acessado uma vez ao dia. Então, como eles fazem a verificação? Abrindo o malote, eles olham a data de recebimento do documento e a data de leitura deste documento, e isso deve ser feito em até um dia. Então, já cai em ata, já aparece em ata quando, por exemplo, passam 2, 3 dias. Então, é muito importante que a caixa lá do malote digital seja visitada pelo menos uma vez ao dia. Isso durante a semana, né? Final de semana não considera. O QR Code dos atos. Então, o quesito 82002 estabelece, assim como estabelece o próprio Código de Normas, de que todos os atos que tem um QR Code, ele deve remeter ao site lá do Tribunal de Justiça, ao site de consulta do selo. Então, pode ser que às vezes a etiqueta não esteja configurada da maneira correta, ou o QR Code esteja cortado, enfim, e não faz essa leitura da forma correta. Então eu sugiro para vocês, com o celular mesmo de vocês, confiram as etiquetas para ver se está fazendo essa remissão ao site. Se não estiver, às vezes porque a etiqueta, o QR Code está muito pequeno ou porque está cortado, vocês entrem em contato com o suporte, que daí vai ser feita essa configuração para que seja feito nessa consulta do selo por meio do QR Code, que esse é o intuito da normativa que está presente no Código de Normas. E eles fazem isso, tá, gente? Nas correções, tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês são itens que já caíam em correções dos nossos clientes, e também por ter já
vivenciado algumas correções no meu tempo de cartório, eu visualizei que eles realmente conferem isso na prática. Então pegam o celular, fazem a leitura do selo, abrem uma lote digital, abrem a área restrita, vê o mural. Então essas verificações eles fazem durante a correção. Então é importante que, para quem está se preparando para uma correção, também faça essas verificações antes, para ter certeza que está certinho. Entrega do protocolo. Então o quesito 82003 ele diz que deve haver menção no mural sobre a entrega de protocolo. Apesar deste protocolo que diz o artigo 437, parágrafo 6º, remeter lá ao protocolo de notas do artigo 797, como o 437 ele está na parte geral do que tem que haver no mural, eles cobram também de serventias que não têm notas. Então já vi quesitos como esse cair em registros civis e RTD-PJs que não tem protocolo de tabelionato de notas, mas que caiu esse quesito porque o 437 está na parte geral. Então sugiro para vocês, como uma forma de precaução, até porque RTD-PJ também tem protocolo, constar no mural a entrega deste protocolo, certo? É só constar numa folha A4 mesmo, fazer em Word, colar o artigo lá, que é sucesso. A pesquisa de satisfação. Então, vocês já devem também ter ciência de que os cartórios eles têm pesquisa de satisfação e tem aquela caixinha de dúvidas, críticas, elogios e sugestão. O que eu visualizo nos cartórios quando eu visito é que não se tem a diferenciação desses dois quesitos e acaba tendo um só. Então, às vezes só tem a caixinha de dúvidas, críticas, elogios e sugestões e não tem a pesquisa de satisfação. Isso são duas coisas diferentes. Então pode ser na mesma caixinha, ou para quem faz eletrônico pode ser no mesmo momento, mas que tenha a possibilidade de inserção das duas informações. Então que o cliente consiga colocar o grau de satisfação, e aqui é bom, ótimo, regular, péssimo, ruim, nesse sentido, e também um espaço para ele colocar as dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Então são duas coisas separadas, podendo estar no mesmo documento, no mesmo papelzinho, né, e na mesma caixinha, não tem problema, desde que haja a informação das duas informações. Sobre o ato retificador, o quesito 82007 ele está caindo bastante ultimamente, que é sobre a menção do ato original, do ato que está sendo retificado no ato de retificação, no selo retificador. Mas aqui é importante a gente fazer uma diferenciação desses atos, e porque isso causa uma certa confusão, e é importante você saber para também conseguir explicar no momento da correção. A gente tem o selo retificador, que é quando a gente faz um ato, tem algum erro, a gente faz a correção dessa informação e manda um selo retificador para o tribunal. Então esse selo que vai ser enviado é um selo retificador. Então lá quando a gente consultar, ele vai estar lá, este selo, este é o retificador do selo tal, e no retificado, este ato foi retificado pelo selo tal. Ele tem essa vinculação porque é um selo retificador. Agora, o ato de retificação é uma coisa diferente. Então a gente tem um ato de ratificação, a escritura de ratificação no notas e, por exemplo, a averbação de retificação no RCPN. Então são atos autônomos e por isso eles não têm vinculação por si só com o ato original. Porém, por meio deste quesito, a corregedoria pede que seja citado também nestes atos de retificação o número do ato do selo original. Então, o que eu sugiro para vocês, o que a gente orienta, é que, por exemplo, vá fazer uma escritura de ratificação, mencione lá, quando está mencionando o ato anterior, mencione qual é o selo deste ato anterior. E na escritura, na averbação de retificação de um registro, coloque lá também o selo original daquele ato, para atos que tem selo. Então a gente sabe que registros muito antigos, principalmente, né, do RCPN, não tem selos, então não é possível de constar essa informação. Mas aos registros que tem, pode ser colocado. A gente tem um ticket em andamento que vai ser liberado agora na versão 30, se eu não me engano, que vai puxar automaticamente essa informação quando o sistema localizar que tenha.
Porém, até que seja liberado, se vocês já quiserem inserir manualmente essa informação, já cumpre com esse quesito. Mas reforçando, é importante que vocês tenham em mente também para conseguir repassar essa informação, que são coisas separadas. Uma coisa é o selo retificador e uma coisa é o ato de retificação. O selo retificador já vincula automaticamente ao ato original, enquanto o ato de retificação não. Este precisa que tenha a menção manual do selo original. Aplicação de selos. Então, essa aqui é um quesito mais voltado, a gente vê que cai mais em registros civis, principalmente nas anotações, enfim, dos registros antigos. Se tinha um costume, e eu sei porque eu já trabalhei em cartório, era assim, que não se inseria o número do selo, não se gerava o selo nas anotações. Só se fazia anotação e lá no sistema não gerava o movimento financeiro, não gerava o selo. Pela resolução 1 de 2019 do Conselho da Magistratura, todo ato ele precisa ser selado. Então, nas anotações, principalmente, precisa ter um número de selo. Únicos momentos que não vão possuir um selo são o que não são atos. Então, a exemplo dos processos administrativos e o processo de casamento. Porque, como o próprio nome já diz, é um processo e não um ato. Então, nestes casos, não tem consumo de selo. Agora, qualquer outro ato que for realizado na serventia, é necessário que tenha o consumo de um selo. E aí a gente vê que nas correições são pegos registros com anotações que não tem selo, e aí é auditado este quesito na ata de inspeção. Bom, um quesito sobre a guia administrativa. Então, o quesito 594. Este quesito também ele já é antigo, né, na tabela de quesitos, e também já é uma coisa que já vem de tempo do Código de Normas, mas ultimamente é que está caindo nas atas de inspeção. Exemplos de atos que devem ter selo. Todo ato ele deve ter selo. Todo registro deve ter selo, anotações, averbações, todos os atos eles têm o consumo de selo. O que pode acontecer é que alguns atos não tenham o consumo, por exemplo, de emolumentos por não ter previsão. Então, inclusive saiu semana passada uma circular sobre isso, né? Sobre atos que não têm previsão de emolumentos, a exemplo de atos de retificação por erro material. Não tem emolumentos porque é a própria serventia que está retificando o seu erro, mas tem que ter o consumo do selo porque essa informação precisa ir para o selo digital. Mesmo nas anotações antigas, quando vocês geram uma anotação nova, sim, antigas não, porque vocês já têm essa informação no livro, né? Daí vocês só fazem a transcrição delas no momento que passa do livro para o sistema, no caso. Mas vou pegar uma comunicação e vou anotar ela agora, eu faço um registro e anoto ela agora, precisa ter a geração do selo. Inclusive, sobre essa geração de selo, tem uma situação bem polêmica, eu acho que até já comentei aqui, mas eu vou reforçar, que a nossa tabela de emolumentos, ela não tem previsão. Ela tem duas previsões, que é a comunicação enviada a outra serventia e também tem a anotação de atos próprios realizados na serventia. Não há previsão na tabela de anotações oriundas de comunicações recebidas. Então percebam que são três situações. Uma, que é você envia a comunicação, tem previsão de emolumentos. Uma que você anota no próprio cartório, de ato que realizou no cartório, tem previsão. Agora, quando você recebe comunicação para fazer a anotação, não tem previsão de emolumentos. Se não tem previsão de emolumentos, não pode ser cobrado. Então, a Corregedoria publicou circular na semana passada ou retrasada, não me recordo, falando que vai criar um tipo de cobrança, um tipo de isenção específico para esses casos em que é necessário enviar a informação para o selo, mas não tem uma forma de enquadrar, porque se a gente colocar que ele é isento, não vai ter o ressarcimento, porque não tem previsão, e aí vai acabar que vai ser enviado errado.
Hoje a nossa sugestão é que até que seja criado esse tipo de isenção, esse tipo de cobrança diferente, seja colocado a isenção e desmarcado no momento do ressarcimento, certo? Então, sobre a guia administrativa, quesito 594. A gente tem no Código de Normas a previsão de que no livro caixa, então no livro auxiliar da despesa e da receita, precisa ter a menção da guia administrativa e, se houver, do protocolo. No nosso modelo de livro caixa hoje, só tem a coluna de protocolo. Por quê? A guia administrativa, para quem não está familiarizado com este número, seriam aqueles números para controle interno da serventia. Então, muitos estados utilizam o número interno para controle. E como a própria corregedoria colocou como exemplo, seriam os casos de reconhecimento de firma, autenticação, pedido de certidão, cálculo de emolumentos. Então, são atos em que não geram um protocolo, mas que são serviços praticados. E por isso poderiam ter uma guia administrativa, um número interno do serviço praticado. Não é uma prática em Santa Catarina. A gente sabe que quando é solicitado esse tipo de serviço não é gerado nenhum número, porque é um serviço feito de forma imediata, mas como caiu em muitos dos nossos clientes esse quesito, e também porque está no Código de Normas, o que a gente criou de solução é constar no livro caixa o código da transação daquele serviço. Então, todo ato que é realizado no sistema, ele gera um código, né, de identificação para aquele serviço em específico. E é aquele número que a gente vai trazer para dentro do livro caixa para ser a guia administrativa. E nos casos que tiver guia, por exemplo, o caso do pedido de certidão do RCPN, hoje ele gera um númerozinho de controle interno, será aquele número. E para os números, para os serviços que tem o protocolo, permanece o número do protocolo. Último quesito aqui de normas gerais, então que a gente vê que gera bastante dúvidas e que cai nas correções, é o fato da serventia possuir ou não espelhamento de dados. Então, o quesito 8249, ele trata de cópias incrementais que a serventia deve ter para recuperação do seu acervo, enfim, em até 30 minutos. Explicando para vocês o que seria um espelhamento de dados, é justamente espelhar de um lugar para o outro, é ter em dois lugares ao mesmo tempo as mesmas informações. Então, hoje as serventias, a maioria, se não quase todas, possuem um servidor. E o espelhamento seria a necessidade de possuir mais um. Então, dois servidores tendo as mesmas informações. Para caso aconteça alguma coisa com um, seja possível recuperar em até 30 minutos do outro. É possível que esses dois servidores estejam na mesma máquina, mas eu sei que nós temos clientes que possuem duas máquinas separadas, uma com cada servidor. Mas daí fica a critério de vocês. Mas esse seria o espelhamento de dados que trata esse quesito. Bom, falando um pouquinho agora do RCPN, a gente tem bastante quesitos do RCPN. O RCPN geralmente é bem inspecionado nas correções. E eu vou trazer aqui alguns para vocês. O primeiro é sobre a fonte das certidões. Então, a gente sabe que as certidões no RCPN, elas seguem um padrão. Barulho lá fora. Elas seguem um padrão do provimento 63 e todas as certidões de breve relato, elas têm que seguir aquele padrão. E no que tange a fonte e o tamanho da fonte, isso está no nosso código de normas quando diz que tem que ser Arial ou Times em tamanho 12. O nosso sistema, ele traz a certidão em si já em tamanho 12, mas lá embaixo nas anotações e averbações tem um parâmetro que é possível colocar aquele tamanho. Então a maioria geralmente está em 8 ou 10, que é um tamanho menor, porque geralmente as serventias não querem que passe, que pule para outra folha. Às vezes, quando tem muitas anotações e averbações, acaba pulando para outra folha. Só que
como é uma disposição legal e como a gente sabe que cai em correção, porque é nítido que a letra, que a fonte daquela escrita é menor, a gente orienta que essa fonte seja colocada para 12 também. Mesmo que fique um pouco maior, mesmo que caia para outra folha, mas aí assim a certidão toda fica em tamanho correto. Informações na certidão de óbito. Então, a certidão de óbito, assim como a de nascimento, e elas têm uma série de quesitos, né, de requisitos que tem que constar, e no óbito em si é solicitado que tenha as informações dos pais do falecido, informações de residência, profissão e o nome completo. O que eu vejo muito nos registros é que tem, claro, a menção de que ele é falecido ou não, porque é preciso também, só que quando ele não é falecido, só tem o nome completo. Então tem lá que o falecido era filho de tal e tal, e é isso. Muitas das vezes vocês não vão conseguir a informação dos pais do falecido, porque a busca dessa informação é realmente difícil, né? As pessoas não têm do tamanho da fonte. Morgana, eu vou dar uma olhadinha e eu passo aqui, tá bom? O número do parâmetro, que eu não me recordo agora de cor. Senão a gente manda depois lá no grupo do WhatsApp ou por e-mail, certo? Senão vocês podem também, lá no menu gerencial, manutenções, parâmetros do sistema, e escrever, não colocar o código, mas escrever lá fonte. Aí já vai aparecer, quando colocar fonte, o númerozinho. Aí é lá no valor que vai estar lá, se ele tá 8, 10, 12, daí vocês deixam 12, tá bom? Voltando então aqui pro óbito. Então, quando vocês não conseguirem essas informações dos pais do falecido, então como profissão e residência, coloquem uma observação, não na observação geral, senão vai saindo na certidão, mas na observação do registro de que não possuem essa informação. Porque quando não tem a informação... obrigada, Newton. Morgana, o Newton respondeu que é o parâmetro 495. Então é só procurar lá no menu gerencial, manutenção, parâmetros do sistema e no código colocar 495, tá bom? Então colocar a informação, sempre que vocês não tiverem uma informação do registro que seja obrigatório, vocês citem no campo de observações do registro que não possuem. Pode colocar a base legal, pode colocar que o declarante não possui essas informações, mas é importante que mencione. A informação dos pais, outra informação também que às vezes falta: nome completo e idade dos filhos. Não é nome, só o primeiro nome, e também não é só o nome, sem a idade. É sempre nome completo e idade dos filhos. Quando não tiver, colocar nas observações. Eu vejo que muitos dos nossos clientes colocam na observação que o declarante não possui ou ignora o restante das informações obrigatórias do falecido. Tem que cuidar para não colocar do falecido, porque são informações, por exemplo, essa dos pais. Então, mudar a frasezinha para que abranja não só as informações que faltam do falecido, mas informações dos pais, informações dos filhos, quando não tiver. Ainda sobre essa questão dos filhos, a gente teve agora uma recente circular que eu mandei no grupo e também por e-mail, vocês devem ter recebido, sobre a impossibilidade de constar as informações dos filhos, enfim, se houve bens a inventariar, se houve testamento, nas certidões. Isso porque o provimento 63, ele estipula um padrão e então a gente tem que seguir aquele padrão. E a única exceção para essa situação seria agora com a Lei 14.382, para citar a data do registro do óbito. Então, todas as demais situações que antes saíam nas observações da certidão de óbito, hoje não devem mais sair. E isso é tudo por parâmetros. A gente alterou os parâmetros aqui internamente para todo mundo. Rodou uma manutenção, você já deve ter percebido que não está mais saindo, mas para quem está saindo ainda, é o parâmetro 368, 568 e o 643. Esses três vocês podem verificar e os três têm que estar como não, certo? Também tem mais um parâmetro, mas esse não é para o óbito, é para o registro,
para certidão de casamento, que é o parâmetro 52, que fala sobre constar o estado civil na certidão de casamento. Essa também não é uma informação que consta no provimento 63, então vocês podem desativar esse parâmetro também. Quem tiver dúvida ou não conseguir desativar sozinho o parâmetro, pode conectar conosco pelo portal, que os nossos especialistas técnicos ali auxiliam vocês nessa questão, tá bom? E é bem rapidinho, eles só vão entrar e alterar ali para vocês. Bom, era isso sobre o registro civil. Passando um pouquinho agora sobre o RTD, eu tenho duas situações que eu queria conversar com vocês. 52. Nilton, consegue conferir para mim? Eu anotei 52, sim. No estado civil dos casamentos. É que tem um parâmetro, é bem antigo, que constava o estado civil anterior do contraente nas certidões. Então, só que essa informação lá do quadro do provimento 63 não tem. É 52 mesmo? Ah, obrigada, Lucas. Isso mesmo, 52 para casamento. Então, essa informação, ela não consta lá no quadro do 63. Então, vocês podem desativar esse parâmetro também. Obrigada, Regis e Newton, Lucas também por auxiliar. Eu tô sem acesso ao sistema aqui, e aí eu não consigo verificar para vocês, mas os meninos mandaram. Deve constar como não, para não aparecer. Sempre que vocês tiverem dúvida se as certidões de vocês estão condizentes e também se essas informações para vocês confirmarem o que eu estou passando aqui para vocês, isso tudo tá lá nos anexos do provimento 63. Então, não no próprio texto, abram o anexo, o texto original, lá embaixo vai ter a cópia de como deve ser a certidão. E aí tá lá que Estado Civil não é uma informação. Tá bom, gente? Então, sobre o RTD. O RTD tem duas situações. A primeira é a averbação de cumprimento de diligência. No nosso sistema, ele tem, quando finaliza a diligência da notificação, isso nas notificações, tá? Quando finaliza a diligência da notificação ou com o resultado positivo ou negativo dessa notificação, é necessário, pelo Código de Normas, colar uma etiqueta, né, nesse registro, nessa notificação. E essa etiqueta não é a etiqueta de finalização da notificação. Lá embaixo tem lá diligências no sistema quando faz, e dá para inserir as diligências e gerar uma etiqueta a partir disso. O que caiu em correção nos nossos clientes ultimamente tem sido a falta do resultado. Então, às vezes a pessoa não colocava se era resultado positivo ou negativo. Então, o que a gente fez foi uma melhoria nessas etiquetas para que conste o título, então a averbação de cumprimento de diligência ou algum outro título que vocês quiserem colocar, e também a opção de selecionar resultado positivo ou negativo. Então é isso que vai mudar nas etiquetas, mas as etiquetas em si, para cumprimento desse quesito, já existiam. Não é uma coisa nova, só tem que ter a prática de realizar mesmo a geração dela. Então, além da etiqueta de finalização da notificação, também a etiqueta de cumprimento das diligências, toda vez que realizada uma diligência. Outra coisa sobre as notificações também, o quesito 50.165 diz que a certidão final, né, de cumprimento, de encerramento dessa notificação deve ter a discriminação dos valores que foram cobrados nesse registro. E acontece que muitas vezes a diligência, ou enfim, poderia ter um valor a mais que só se sabe no final. Isso é feito por recibo complementar. Hoje vocês não tem como alterar isso para que conste essa informação do recibo complementar junto nessa certidão. Isso é uma coisa do sistema e a gente tem um ticket já priorizado para que seja possível constar essa informação automaticamente. Eu só trouxe aqui para vocês porque foi um item que a corregedoria pegou e nos nossos clientes a gente já fez, né, já repassou para eles que a gente fez a abertura do ticket para implementação e provavelmente na próxima versão já estará disponível para vocês. E por fim, para encerrar, uma observação apenas da especialidade de notas. Quem tem tabelionato de notas é a cobrança de emolumentos. A cobrança de emolumentos não só para as correções, mas
para a prática em si da serventia ela é muito importante, agora também o núcleo 4 da corregedoria ela criou uma subdivisão apenas para a verificação da cobrança de emolumentos, então é uma coisa muito séria quando a gente cobra a mais e também cobra a menos, não é só prejudicial quando cobra mais, o cliente cobra menos também. Então é muito importante visualizar, verificar sempre na ata, nas lavraturas, enfim, se a cobrança de emolumentos está correta. Se a flag de 2/3 está certa, quando é inventário a lei complementar 622 está marcada, se tem ameação, enfim, essa série de situações que a gente sabe que é mais complexo, esteja assinalado correto. Sobre a utilização das telas, dessas flags, quando utilizar ou quando não, a gente tem um vídeo, gravamos um vídeo explicando bem certinho essa questão da aba de emolumentos e mandamos também por e-mail e no WhatsApp. Para quem não recebeu, pode entrar em contato que eu envio também. Tá bom? E ela tá no nosso YouTube, só que tá como não listado, então só mandando o link que vocês vão ter acesso. Já que trata do nosso sistema, né, daí a gente envia só para os nossos clientes, tá bom? Acredito que era isso, eu trouxe para vocês os itens que mais estão caindo, né, para que vocês tenham ciência, espero que auxilie ali vocês nas correções. E se vocês tiverem alguma dúvida também durante as correções, podem entrar em contato conosco. Muitos dos quesitos de correção dizem respeito ao sistema de informação em si. O sistema de informação possui tal situação, ou enfim. E aí, às vezes, vocês como serventia não sabem responder. Então, podem entrar em contato durante a correção conosco também, que a gente auxilia vocês. Qualquer outra dúvida também, só nos chamar no WhatsApp, no e-mail, estamos disponíveis. Alteração de parâmetros para quem tem dificuldade pode entrar em contato também. E é isso aí, pessoal. Fico à disposição. Essa é a nossa última live. Eu acho que agora vão ter um respiro do meu rosto aí por um breve momento. Até sábado, né? Que sábado a gente tem o evento do Legal Tech Summit em Chapecó. E eu já vi que alguns que estão aqui confirmaram. Eu espero ver vocês lá para conhecer pessoalmente e a gente trocar uma ideia legal. Sobre ainda as correções, não sei se vocês sabem, mas a Officer também tem um serviço de uma pré-auditoria, que é o nosso audit, que a gente vai até a serventia e verifica se todos esses e mais os 500 outros quesitos que eles têm estão adequados. Então, para quem tem interesse, também estamos à disposição. Tá bom, pessoal? Um bom dia de trabalho para vocês e até a próxima!